você que está aí nos acompanhando. Estamos aqui em mais um Conexão Podcast, CNX Podcast. Hoje nós vamos falar sobre mensagem e linguagem. O código cultural, que por vezes pode ser o mesmo em diferentes culturas, pode ter significados diferentes. Então nós vamos conversar sobre quando as conotações culturais elas podem ter significados diferentes. Cultura contra cultura e a comunicação, ponte bicultural, como alcançar o coração de uma pessoa de uma outra cultura ou dos valores ou cosmovisão dessa pessoa. E para conversar sobre isso, eu estou aqui hoje com nossos convidados permanentes, né? Claro, somos o nosso DEC, Departamento de Educação Cristã da nossa CNX, irmã Leila Lott e irmão Robson Costa. Então, bom demais. A gente, mais uma vez dizendo, a gente começou esse podcast porque a gente lembra toda vez que a gente junta para conversar, são podcasts neoméricos, intermináveis. Então a gente só não é gravado. Só não é gravado. Então quanta coisa já está pelo ar, como diz o apóstolo Paulo aí. Então a gente decidiu então fazer podcast, colocar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa no ar. Robson Costa, a gente tem um texto para a gente ler sobre isso, mensagem, pelo menos um ponto de partida. Sim. O texto escolhido é Atos 17, né? Paulo em Atenas, mais especificamente no Areópago, né? Verso 22 e 23. Então é Atos 17, versos 22 e 23. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, o qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu acho que é importante também falar a questão do Areópago. Né? O que é? O que era? Eu pensei nisso que você estava falando. O que é Areópago? Né? Um lugar para quê? Separado para quê? Era onde, me corrige aí, pastor, se eu estiver errado, é o lugar onde eles se reuniam para trocar ideias, né, questões filosóficas, questões até mesmo religiosas, né? De conversar questões das doutrinas da época e as questões filosóficas. Era um lugar de discussão filosófica. Sim, eles tinham muito Paulo foi convidado para pegar lá. Isso. Ele foi lá e viu essa questão aí, essa brecha. E aí ele encontra essa ponte bicultural, essa conexão, né? Ele pega esse ponto, esse fator Melquisedeque, que o Don Richards usou no fator Melquisedeque, no livro dele, desse texto de Atos 17. Ele pegou esse ponto, olha só, ele chegou num Areópago e disse: parabéns, olha a questão da argumentação. Sutileza. A gente leva isso para Jesus. Valorizou, reconheceu a cultura deles e o valor positivo. Vejo que vocês são demasiadamente religiosos. Vocês se preocupam com isso. Parabéns, é isso aí. Vocês estão certos nessa busca, né? Vocês estão certos em buscar. E eu vejo que até que vocês consideraram um Deus desconhecido. E é dele que eu vim falar. Uau! Que percepção, né? Exatamente. Que sacada, que né? Sacada. Sabe o que eu lembro, Robson? Você está levando aí, irmão dele, aí também pode entrar. Jesus, quando João capítulo 4. Sim. Eu estava lembrando disso agora. Então, essa mulher está procurando água. Uhum. Ele disse: eu tenho água para a senhora. Tenho água. Eu tenho água. E tem uma água, vamos aqui brincar um pouco, mas uma verdade que Jesus fez assim. Eu tenho uma água que quando, por exemplo, eu tomei 2 copos d'água aqui com duplo sede, né? E aí Jesus disse: eu tenho uma água que se eu lhe der, nunca mais você tem sede. Uhum. A mulher não estava entendendo que ele estava falando nada espiritual, obviamente, que ele quis fazer o link numa questão tangível da necessidade. Sim. Daí, às vezes, Robson, a gente está falando um pouco sobre crítica de louvor, de músicas há pouco, no off, né, do nosso podcast. Às vezes a gente vê o evangelho que só quer atender as necessidades prementes do povo. Então, Jesus fazia isso para acessar o coração das pessoas. Jesus fez isso. Essa mulher está procurando água no poço. Eu vou dizer que eu tenho uma água que ela nunca viu. Então Jesus prendeu-se à busca da fome, no caso da sede dessa mulher, e apresentou o evangelho. O apóstolo Paulo fez o mesmo no Areópago. Uau, vocês são religiosos mesmo. Acentuadamente, algumas versões dizem demasiadamente, vocês são incríveis. Que coisa, né? E eu
E vejo que vocês consideram um Deus desconhecido, pois é ele que eu vim falar. Exatamente a questão da linguagem que você tocou aí, que é importante. A gente vai, claro, por base de Jesus, ele usava parábolas, que era o quê? Ele usava figuras ali do cotidiano. Eu estava até conversando com o pastor aqui em off, né? Que para nós, às vezes, fala assim, um pescador pegou uma rede, pescou uns peixes e tal. Para a gente, talvez, né, a gente acha poético, bonito, mas para o pescador, a pessoa que estava ouvindo, aquilo ali atingia o coração dele. Isso. Aquilo ali atingia a alma dele. Exatamente. Ele falava uma ovelha. Isso é interessante na abordagem do evangelho, desculpa, é porque Sim. Jesus buscava alcançar o coração das pessoas. Sim. Isso. E ele buscava o link, a conexão primeiro. Tum. E daí ele... Exatamente. A gente usa isso às vezes como estratégia, numa contextualização saudável. É isso mesmo. O que a gente não pode é negar, depois desse acesso ao coração das pessoas, negar-lhe o néctar, a essência e a mensagem do evangelho. Mas a linguagem, precisamos chamar a atenção mesmo. O que Jesus fez em Pentecostes foi aproveitar uma festa das Nações Unidas. Sim. E fez, e apresentou e inaugurou a igreja no meio desse povo. Sim. Então Jesus era profundamente e naturalmente Deus estratégico. Então Jesus fazia isso. Então acho que a igreja tem que aprender ainda mais, porque às vezes a crítica é isso. Esse pessoal está contextualizando demais. Linguagem é linguagem. Linguagem é para aglutinar, linguagem é para chamar, linguagem é para convidar, para acessar. A forma que a pessoa vai Agora eu entender. não posso, depois de acessar, negar-lhe o evangelho que só Jesus Cristo salva. E da mesma forma, vários casos, mas lembram um semelhante aí que você falou da mulher samaritana, a questão de Nicodemos, né? Que Jesus está falando sobre nascer de novo. Ele fala como é que eu consigo alcançar o reino? Ele não conseguia entender. Tal. E Jesus falava, olha, você precisa nascer de novo. Como Ele falou assim, mas como? Eu vou ter que voltar para o ventre, para a barriga da minha mãe e tal, vou ter que virar bebê de novo? Nesse caso, Jesus não estava fazendo uma metáfora, não estava falando Sim, uma... Né? E exatamente. ele estava querendo entender como uma coisa natural. Exatamente. Da mesma forma, a mulher samaritana, em certo ponto, ela falou assim, ele estava falando espiritualmente e ela estava entendendo fisicamente. Eu quero matar minha sede. Isso, mas Jesus tocou no Sim. ponto da busca tangível dela. Sim, sim. Jesus, né? Não é, irmã Leila? Jesus estava buscando na sede, na fome. Sim. E ele tocou lá, mas ele Sim. estava guardado aqui. Quando eu vou dizer a ela que é água já. Né? Então, as parábolas, elas serviam exatamente para isso. E mesmo assim, ainda assim, Jesus facilitando tanto, a maioria das pessoas não entendia. Até mesmo os discípulos, algumas vezes, não entendiam. A gente lembra em Mateus, as parábolas, ele voltava a falar, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus, ele não parou numa parábola, num trocadilho. Ele ficou muitas parábolas falando, todas dizendo o reino de Deus é semelhante a. Sim. E era essa linguagem, né? E o pessoal entendia, era para eles entenderem. E o próprio, ele mesmo falou isso algumas vezes. Ele falou, isso é para que as pessoas entendam, porque se fosse falar de outra forma, nunca entenderia. E mesmo assim ainda tinha gente que não esse é o verdadeiro contextualizar. Jesus trazia a situação do cotidiano para que as pessoas entendessem e ele comparava as situações ao evangelho para ficar mais claro ainda, né? Mais claro o que era a salvação, o que era o reino de Deus ter chegado, o que era o verdadeiro sentido do reino de Deus, o reino prometido, o reino falado, que eles estavam esperando tanto, né? E Jesus pegando aquelas situações do cotidiano para aquilo ficar claro para eles. E nós, né? Trazendo agora, né? A gente estava conversando, falando, né? Era uma linguagem que para hoje é até distante, né? Como o irmão Robson falou, o pescador trazendo a rede, pastor de ovelhas. Isso para a gente, pelo menos para a gente da cidade, né? Talvez para o pessoal do campo que trabalha, seja uma coisa mais como é que fala? Própria, né? Natural, com uma compreensão melhor. Mas para a cidade talvez não seja tanto, né? Eu particularmente eu vim entender por que essa comparação da gente com a ovelha. Bem recentemente. Por quê? Porque a ovelha
ouve a voz do dono e ela segue aquela voz do dono, né? Então, para eles falar que ele era um bom pastor, e o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, para eles isso era uma coisa extremamente clara, né? Sim. Porque eles conheciam aquela realidade, né? Mas já hoje eu acho uma analogia muito perfeita, pertinente. Por exemplo, estava aqui você falando e minha cabeça metaforando, né? Pensando aqui, antigamente, em outros tempos, talvez a gente tivesse, não tem problema, porque pelas culturas, um copo de qualquer material que se tinha, de madeira, de pedra, quenga de coco, de pedra, de que fosse. Metal. Hoje em dia esse copo foi colocado assim, transparente, para dar beleza e dizer, olha como a água é bonita, água pura, né? Então esse copo é a linguagem, mas a água é a mensagem. Ela poderia vir em qualquer outro recipiente, mas o copo é feito para embelezar a água. Esse aqui tá feito uns contornos assim, para parecer um cristal, fazer a coisa cristalina, ela brilha, né? A água é pura, a água é limpa. O nome da nossa igreja, Conexão. Então, se a gente fala hoje, todo mundo chega àquele velho meme, qual a senha do Wi-Fi? Né? Todo mundo quer uma conexão. Sim. E se a gente fizer hoje uma contextualização, uma analogia do mundo, Wi-Fi, das redes, da internet, fazer que Jesus é a senha para que você se conecte ao Pai. Você precisa de uma conexão, não deixe sua conexão cair. Você precisa de um link, que é o nosso pequeno grupo. Então, essa linguagem, isso é linguagem. Sim. Linguagem é para facilitar a comunicação, contextualizar e a mensagem ter fluidez e velocidade, ter sentido. E alcance, né? Alcança e seja inteligível. Exatamente, porque o que é linguagem, o que é comunicação melhor, né? Emissor, receptor, mensagem, ruído, tudo aquilo que a gente conhece, mas que o que a gente vê às vezes? A gente está facilitando a linguagem e hoje em dia eu já escutei, acho que só eu que escutei. Hoje em dia essa facilidade demais, é uma igreja voltada para o homem, é uma coisa buscando conforto, eu acho que a igreja tem que ser assim mesmo, a palavra tem que ser assim mesmo, a palavra é assim mesmo, a palavra é a palavra, mas a gente, às vezes é uma brutalidade, para não dizer talvez até uma arrogância, uma falta de sensibilidade, de amor que Jesus tinha quando falou de João capítulo 4 com a mulher, colocando água. Colocando o reino de Deus é como, o reino de Deus se assemelha a, o reino de Deus é igual a, é como se fosse. Então, e todas essas metáforas, essas parábolas, Jesus está aproximando a verdade ao que já existe no coração de uma pessoa, o fator Melquisedeque, como nós lemos Atos 17, o que aquela pessoa já tem. Jesus, como diz a história, eu ouvi outro dia um podcast assim, Jesus não aceita, Jesus não quer você como você está. Ele aceita você como você está. Não é? Então a pessoa trocou o quer, sim. Jesus não quer você como você está. Ele aceita você como você está, mas ele quer te transformar pela palavra. Então se a gente trabalha isso, é exatamente isso. A linguagem, ele quer te aceitar, a linguagem é para te acessar, é para fazer a conexão, para prender a sua atenção, conectar de fato você. Não é? Todo mundo que tem celular e procura a senha do Wi-Fi gosta de ver aquele checkzinho quando diz conectou. Né? Acertei a senha, né? Acertei a senha. Então isso está conectado. Quando Deus acessa o nosso coração, quando um evangelista acessa o coração de uma pessoa e compreendeu a mensagem pura do evangelho, a mensagem pura do evangelho, ele pode estar falando de mandioca, arroz, feijão, rubacão, baião de dois, piqui. Como é que faz farinha? Como faz farinha? Pois é, no Amazonas lá e fazer farinha. Tem um vídeo do cara falando, do senhor falando, acho que foi o senhor que mandou uma vez, não foi? Alguém mandou para mim um vídeo de, acho que 8 minutos, dele explicando como é, através da farinha, o plano de salvação todinho. Coisa linda. Como é que fazendo a farinha. É assim, eu achei impressionante. E dentro disso aí que o senhor falou, sem querer cortar. Já veio com receita de bolo. Legal. Esse é o ponto. Eu acho que Santo Agostinho falava, né, da fagulha da fé que existe em cada um, né? A centelha, eu acho a centelha, né? Fagulha, centelha. Existe, né? Por mais que a pessoa até diga que não acredita em Deus, que é ateu e tudo, ele tem ali. Ele vai adorar outra coisa. Sou ateu, graças a Deus. Ele vai adorar alguma coisa, vai adorar ele mesmo, vai adorar a ciência, vai adorar ele uma tem pessoa. Um altar. E tem alguém nesse altar. Eu lembro de um livro também que eu li muito interessante que chama Ídolos do Coração, não sei se você já ouviu falar. É sensacional também. E ele fala sobre isso.
O ser humano ele foi feito, e eu lembro daquele texto de Eclesiastes 3:11, né? Que Deus fez um homem com eternidade no seu coração. Pôs eternidade no seu coração. Isso. Então, enquanto não chegar à eternidade, existe aquele vazio, existe aquele espaço, e ele vai colocando coisas. E o diabo vai induzindo também ele a colocar bota mais coisas. Isso, bota mais isso aí, bota mais isso aí. Quando aquilo ali só cabe Deus. Então, às vezes, ou a maioria das vezes, ou de repente todas as vezes, é a linguagem que vai fazer essa conexão ali. Isso. Né? A forma de você falar, a forma de você chegar, de você abordar, mas está lá, como você falou, está lá. Né? O espaço ali no coração dele está ali. E eu lembro de um pastor uma vez pregando num congresso que eu fui, até dei uma palavra também nesse congresso, e ele usou uma expressão muito interessante. Eu falei do Vale do Amanhecer, né? Lá as Você pessoas, se vê lá no bairro? Eu servi lá um tempo, durante 5 anos. Morei lá. E aí, entender a linguagem, contextualização, incrível. E eles têm esse negócio. Isso, eles têm essa questão, eles têm que adorar, eles têm que servir, eles têm que... Tudo isso que a gente faz na igreja, eles fazem para entidades. Ou a pessoa que está ali fazendo aquilo, e esse pastor ele falou assim como o rato nasceu para roer, o homem nasceu para adorar. Isso. E vai adorar. Essa expressão eu nunca esqueci. E vai adorar. E é exatamente isso. Então, ele vai adorar alguma coisa. E mesmo que ele diga que não. Até o Deus desconhecido. Até o Deus desconhecido, porque eles tinham medo de que talvez faltasse algum, né? Eles queriam adorar algum todos. de fora, se ficar algum de fora, ele vai ficar irado com a gente, porque não está adorando ele. Então ele foi lá e falou, não, esse aqui mesmo. Então, essa foi a deixa. Isso é fantástico. Eu lembrei agora do Crefton, que fala sobre adorar. Adorar, os que adoram a Deus o adoram por amor. Sim. E os que adoram as trevas adoram por medo. E aí... A adoração é a mesma, mas o sentido é totalmente oposto. Por isso que a palavra diz, o amor lança fora todo medo. Isso. Deus quer ser adorado em amor. Até mesmo cristãos adorando por medo do inferno. Não por amar a Deus ou por medo, temer a Deus. Ditos cristãos. De respeitar mas que adoram, a Deus. Será que estão adorando a Deus ou adorando... Seria uma relação pagã do terror e do pavor. Porque não é o amor. Não é o amor que... E é impossível agradar a Deus sem fé. Né? É isso que eu ia falar. O ponto crucial aqui é a fé. Né? A fé que vai ser a argamassa aqui. Mas Robson, e a fé? Basta ter fé, anda com fé. A fé não precisa falhar? Pois é. Essa é a questão. Existe a questão da fé e existe a questão de você ter um relacionamento. Né? Você se relacionar com Deus. Na fé do Filho de Deus. Isso, exatamente. Porque Jesus, ele chegava para as pessoas e a pessoa precisava acreditar. Né? Ela precisava crer. Tanto que a questão da mulher Cirofenícia, o que ele admirou nela, apesar da simplicidade de não ser judia, não ser do povo, mas ela teve fé. Sim, né? Exatamente. Eu creio, somente uma migalha tua vai resolver meu problema. Isso é uma demonstração de fé incrível. E a fé, ela não é apenas... Eu não quero mesmo banquete, basta. Não se preocupa comigo, porque uma migalha tua é muito poder para mim. Só que a fé genuína, ela passa pela seguinte questão: não existe fé sem entrega. Quer dizer, você precisa se entregar. E não existe entrega se você não tiver fé. Isso, exatamente. Porque senão vira o quê? Um pensamento positivo. Vira só um jargão, ou seja, uma autoafirmação, pensamento positivo. Só confissão positiva. Confissão Eu positiva. creio na palavra que a gente fala a nossa fé. Mas quando ela é fundamentada. E nessa pegada dessa fé de positivismo e tal, vem essa questão do paganismo, porque a pessoa ela não se relaciona. Então a diferença é essa. Ela tenta aplacar a ira de um Deus. Isso. Ela não conhece por Deus. medo. Então ela precisa conhecer Deus, ela precisa conhecer Jesus, porque senão ela vai adorar um Jesus ou um Deus. Um Deus. E aí, lembra de Karl Barth quando ele fala o não Deus. Isso. O não Deus. Ela vai criar um ser ali. Cria de alguma maneira. Isso a gente pensando numa subjetividade de observação teológica.
Ou seja, eu olho Deus e digo, eu acho que Deus é isso. Eu leio a Bíblia e digo, eu acho que a Bíblia está dizendo isso para mim. Eu quero só problematizar para a gente sair por aí, né? Sim. Então, eu acho que esse versículo diz isso. Aí o outro diz, eu acho que outro versículo diz isso. A gente pode chamar assim, para real, um papo franco, quantidade de denominações que nós temos, Sim. por vezes, são questões. E aí eu lembro do Silas Malafaia dizendo, eu fui numa entrevista, não sei se do Danilo Gentili, e Danilo Gentili perguntou qual a diferença da sua igreja para o Edir Macedo, para o Valdomiro Santiago, e ele disse, nós somos irmãos em Cristo, mas existem questões periféricas que nós cremos de maneira diferente. Então, as periféricas, acho que tem tudo a ver. Tem. Mas nós não podemos discordar das questões centrais. Princípios lógicos e fundamentais. Periféricas, você acha isso, mas tá bom, não vamos discutir por isso. Segue o caminho, siga o meu. Exatamente. Né? Na verdade, eu queria defender 2 pontos. O primeiro é a questão da fé e o segundo, que é um dos principais, é a questão espiritual, ou seja, pelo Espírito. Então, o Espírito que vai revelar, o Espírito que vai confirmar, o Espírito que vai te dar o entendimento. E eu separei o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, né? A partir do verso 6, ele fala que, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus e mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sim. Mas aí eu queria pegar aqui esse finalzinho, né? O verso 12, a partir do verso 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Glória a Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Esse aqui é o segredo, essa é a chave. E aí você falou a chave, que o Espírito nos leva a Deus. Ora, aí o finalzinho. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ou seja, as pessoas não entendem. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, aquilo que a gente estava falando de questões naturais, questões espirituais, tudo bem, a pessoa está se achegando para Deus, ela não entende. Mas quando ela recebe o Espírito, ela conhece a Deus, ela recebe Jesus, aí o Espírito revela para ela, até naquele momento vai ser revelado. Né? Mas entende, é interessante porque quando Jesus alcançou a pessoa, aquela mulher, do João, segura aí, eu sei que você quer falar mais. É que me veio um link muito nesse. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Você não pode querer que uma pessoa entenda tudo do Espírito, porque ela não foi nem conectada ainda. Aquela mulher, João 4, por isso Jesus ofereceu água mesmo a ela. Eu ia falar exatamente Nicodemos isso. também. Eu tenho uma água mesmo. Aí ela disse, tem. A gente atrai a pessoa para o evangelho, né? Precisa ser atraída e aí a estratégia, e quando chega, eu acho que se encaixa isso. Ela entende o que está sendo dito espiritualmente, né? É o discernimento espiritual. Pelo E espírito, né? o outro ponto é a fé. Também entra nesse processo aí. Sim, mas a fé vem justamente quando o Espírito alcança a pessoa. Sim, mas a gente pode entender o seguinte: primeiro, houve o convite estratégico, contextualizado. Uau, Pentecostes, todas as nações. Uau, todas as nações ali. E o Espírito de Deus desce no meio daquele povo. Para todo mundo. Então, ali, vamos dizer assim, era a estratégia primária, o primeiro contato. Sim. Né? O primeiro contato. Aí depois os homens glorificavam a Deus, cada um na sua língua. Ali começou o espiritual. E o Espírito levou ele a que Pedro pregasse 3.000 se convertessem. Né? Então... O Espírito que... você entende? Mas que há um contato humano. Sim. Há um contato humano
Porque às vezes, fala a verdade, às vezes será que não tem gente, você está evangelizando e parece que você fala com uma pessoa com uma frieza que você quer que ela entenda que ela não sabe nem o que é Espírito Santo. Sim. E você quer que ela entenda como você entende. E você fala, parece que com chicotadas de uma maneira tão cruel. E ali... Quando Jesus chegava, falava de coisa, de roça, de arado, de água. Essa questão da atração é que eu fico pensando, lembrando o nosso último podcast, né? Sim. Essa estratégia é onde a igreja entra, né? Para atrair a pessoa para o evangelho, né? Então, como a igreja vai fazer essa contextualização que a gente tem visto, atraindo as pessoas para o evangelho e recebendo essa mensagem pela fé com o discernimento espiritual. Mas existe esse passo aí da igreja, que eu estou voltando lá para aquela questão do papel da igreja, né? Porque isso tem a ver com amor pelos perdidos e olhar o mundo como Jesus olha e sentir o que o coração de Deus sente. A igreja tem que sentir o mundo como Deus sente. Não é? Ver o mundo como Deus vê. Exato. E não achar que a gente está aqui e falar, e aí se não receber vai para o inferno, se não tem. Não! O que Jesus faria, em seus passos, o que faria Jesus, né, Robson? O famoso livro. Isso. Em seus passos, o que faria Jesus. Então, acho que é isso aí. A igreja precisa, eu digo sempre, que a igreja não é para quem está dentro dela. Isso é só para confrontar. A igreja a eclésia, né? A igreja é para quem está fora dela. A eclésia chamados para fora, né? Isso, exatamente. E a gente vê muito exemplo, né? O irmão Robson estava contando, né? E pode voltar aquele testemunho que estava de como alcançar Tendo da esperança, a pessoa. você já participou dando esperança, foi, Robson? Sim. E a gente atendia as pessoas, na verdade era um local, geralmente é num local onde há muita procissão, né? O Círio de Nazaré, Padre Cícero lá, né? Juazeiro do Norte e tal. E eu fui numa menor, né? Num movimento menor que é de Trindade, Goiás, que também é grande e tem todo ano. Então, que eles colocavam uma tenda lá e de dia fazia atendimento de várias formas e à noite faziam cultos em formato de circo. Era muito legal, incrível. Era uma linguagem... Quando eu vejo essas linguagens plurais, eu acho que a linguagem, aí é que a mensagem tem a obrigação de chegar. Sim. Porque se ficar só na linguagem e a mensagem não chegar, é entretenimento, não é evangelho. Sim. Não é evangelismo. Mas que você conectou, eu acho lindo. Exatamente. Essa multiforme graça, esse alcance, essa abrangência. Tinha essa linguagem do circo, mas durante o dia tinha uma linguagem de acolhimento, de carinho. Tinha vários tipos de atendimento, por exemplo, de graça, né? Como a gente faz ações sociais, né? Com corte de cabelo e atendimento médico, atendimento até de advogado também tinha e tal, causas assim mais simples que dava para fazer, jurídico, né? Consulta uma orientação. E tinha o carro-chefe lá que eu estava falando, a questão de você cuidar daquelas pessoas qual que era o contexto ali? As pessoas vinham de outros estados, de outras cidades, né? E de vários quilômetros, às vezes a pé, descalço, às vezes de joelho, às vezes carregando coisas, né? Uma cruz de madeira. Então, na cabeça deles era o quê? Eu vou fazer aqui algo, vou me sacrificar para que eu possa ganhar uma bênção. Ou para que pagando uma bênção recebida. E se a gente pensar uma coisa inversa, né, Robson? Porque a pessoa está fazendo algo querendo chamar a atenção de Deus. Isso. Às vezes ela está fazendo isso. Eu vou me sacrificar mais do que o senso comum para que Deus, para me destacar e Deus me veja. Isso, exatamente. Na verdade, Deus vê todos nós, né? Deus está vendo todos nós, que a gente veja na cabeça dele, no coração, né? E aí a gente fazia o quê? Fazia o atendimento dessas pessoas. Lavava os pés, passava remédio, né? Cuidava das feridas ali no ombro, ou qualquer lugar do corpo, né? E elas ficavam impactadas porque elas falavam assim, por que vocês estão fazendo isso? E aí entrava com o evangelho, entrava com a mensagem, né? Inclusive de que Jesus já pagou o preço. Não precisava mais daquilo. Tinha uma estratégia, estratégia lá em Foz do Iguaçu, quando a gente estava evangelizando por Vara e tal, nas lujinhas, e o pessoal andava com vassouras, com desinfetante, com balde, lavando os banheiros das lujinhas.
que geralmente não eram muito bem asseados. Imagina. Então a equipe entrava e disse: o que é isso? Vocês estão cobrando? A gente pode lavar seu banheiro? Olha, imagina. Então os banheiros eram fétidos. Então a pessoa chegava lá e pode lavar seu banheiro? A equipe não ficou cobrando nada. Isso é uma campanha, blá, blá, blá. Eles ficavam chocados. O que vocês estão fazendo isso? Saía o banheiro cheiroso, eucalipto, aquela coisa lavada de sabão, tudo ali com Clorox, com água sanitária, tudo aquilo. Que coisa, por que mandou vocês fazerem isso? Quanto é isso? Vocês não vão cobrar, não. Isso é de graça. Não, mas o preço já foi pago. Igual a Conexão fez recentemente, né? Naquela onda de calor que nós passamos aqui em Brasília, nós saímos ali nas ruas da Ceilândia e dando água. E as pessoas ficavam espantadas, mas é de graça. Quanto que é? Tinha gente que até reclamava um pouquinho do atendimento. Tô demorando. As pessoas não conseguem compreender. Não conseguem compreender. Isso. Existe a cultura, né? Inclusive no Brasil, eu só ajudo se você me ajudar. Ou eu só ajudo se eu ganhar alguma coisa em troca. Isso, e às vezes ficam totalmente, não, esse cara vai me pegar. Não existe almoço grátis, a fase célebre, né? Esse cara vai me pegar, alguma coisa. O que é que vem de graça? Ou então, quando eu já vi também evangelismo que eu participei, que as pessoas falavam assim, a gente evangelizava e tal, fazia alguma ação social e falavam assim, tem que pagar alguma coisa? Porque a igreja, geralmente o pessoal cobra. Pois é. Eles falam, não tem que pagar nada. E as pessoas se surpreendem com isso, né? Você diz, não, isso é um pacto de acesso. Isso impacta as pessoas, que tudo se paga, estou pagando. Né? Disse, não, isso aqui é de graça, compreendo a graça, já foi pago. Ele pagou com a própria vida, Deus deu seu filho ao mundo, né? A gente estava falando, e nós temos somente alguns minutinhos, você fica aí, escuta até o final, nosso podcast, estamos nos minutos finais, mas deixa eu colocar uma questão aqui para a gente encerrar. A questão da contracultura, de um código que tem um valor diferente, o significado. Hoje está se falando muito, vamos atualizar a Bíblia, vamos mudar a Bíblia, vamos ver se esse texto aqui não cola, esse texto aqui tá, esse texto é racista, esse texto não pode mais falar o nosso general é Cristo, porque quem foi torturado, meu Deus do céu, e a gente vai parar onde com tudo isso? A alta crítica das músicas, né? Eu vejo música. Quando eu vejo isso, para mim é o Deus desconhecido. Quem fala que o Deus da Bíblia, né? Eu estou colocando todos os traumas e altas hipersensibilidades e mimimis, porque eu não posso ser tratado disso, porque senão eu vou ficar chocado, vou sofrer, eu vou chorar, eu não vou entender, o evangelho é isso, é aquilo. Então começa a querer que o evangelho mude para aceitar todos os... Não é? Às vezes a gente vê essa questão desse mimimi de hoje, muita gente fala, é claro que a gente não acha que nunca foi saudável machucar apelidos, coisas, mas se fala muito das outras gerações passadas que o bullying não é saudável. A gente sabe disso hoje. Mas todo mundo aqui passou por tantas coisas e vamos que vamos, né? E a gente... Todo mundo teve uma quinta Hoje eu estava série, conversando com um colega e disse, gente, eu estava falando com o pastor da América, da Flórida, hoje conversando com ele falando sobre o filho dele, ele queria que o filho viesse para o Brasil, para morar no Brasil, para ter... Eu disse, rapaz, cara com isso, teu filho é americano, teu filho nasceu com 5G, nossos filhos são com 5G. Olha o nosso desempenho. Nós conhecemos telefone sem fio lá no 007. O filme, achávamos incrível como um telefone dentro do carro. Nunca ia acontecer. Os Jetsons eram coisa de desenho animado, nunca ia acontecer. Nossa geração pegou celular sem fio, internet, o Orkut, Facebook, Instagram. E nós estamos aqui fazendo um podcast. Nossa geração heróica. Herói. Luiz, respeita Januário, como diz Luiz Gonzaga. Eu digo isso a meus filhos. Considera que a minha geração é fera. Vocês já nasceram com 5G. A minha não tinha nada disso. Não, a gente pegava abacatezinho verde, botava 4 palitinhos, brincava de fazenda. Não é? E nós estamos aqui fazendo um podcast. Então, olha que envergadura essa geração tem. Que envergadura. Respeita essa geração. Né? Respeita essa geração. Esses códigos todos mudando, né? E aí as pessoas às vezes querem... Eu vou terminar aqui. Preciso lembrar que essa questão dos sinais, a cultura tem que mudar, a Bíblia tem que mudar, porque isso e aquilo. Gente, respeita o evangelho que nos trouxe até aqui. Exato.
Foi essa palavra que nos trouxe até aqui. Sim. Sabe, eu gosto muito de bater continência para a história que nos trouxe até aqui. Para o legado, a igreja brasileira respeita. As novas gerações precisam respeitar os ombros cansados que trouxeram o evangelho até agora, não é? Então respeita. Quando vem com esse mimimi de contextualização, não aceita essa linguagem racista, não é politicamente correto, né? O que vocês acham disso? Nós começamos a falar no início, mas eu quero completar a frase agora, que diz, a Bíblia diz, vinde como estais, mas não permaneça como estais, né? Então, tem que ter essa transformação. E o que a gente, essa herança que nós trouxemos, e eu acho que nós estamos deixando também, né? Essa geração está deixando essa herança para essa próxima geração. Realmente, a gente tem que acabar com o mimimi de que nós temos que ser aceitos como somos. Sim, aceito como são, mas não tem que permitir, tem que ter transformação. Não pode, senão não tem transformação. E nós somos da graça transformadora, né? Eu estava querendo falar isso já há um tempo. A graça, ela é de graça, né? Mas ela não custou pouco. O preço é alto. Então tem que ter uma transformação. Não tem como você vir como está para a presença do Deus vivo e continuar do mesmo jeito e permanecer do mesmo jeito, né? Então, a palavra não muda. Eu é que preciso mudar. Deus não muda. Vamos mudar esse versículo, vamos tirar esse, vamos mudar aquilo, porque tal isso aqui. O que é isso? Exatamente. E outra, né? Eu fico pensando assim, gente, quando Deus deu a palavra, Deus tinha o conhecimento do todo. A gente só conhece em parte, e uma parte tão ínfima, tão pequena, e a gente quer agora dizer que o que está aqui, peraí, fica melhor desse jeito. Isso me atende melhor. Tira essa parte aqui, fica melhor desse jeito. Né? A Bíblia foi escrita por homens, essa discussão é uma piada, né? Não. Aí você quer uma escrita pelo quê? Aí entra na questão da fé, né? Exatamente. Sim, eu ia falar isso, a questão da fé, se a irmã já terminou. Isso. Esses dois pontos, né? A questão da fé, mas principalmente a questão do espírito. Porque essas pessoas que falam, que fazem, né, que agem dessa forma, sendo contrário à Bíblia, e volto a falar o que a gente falou no podcast passado, as pessoas que são contra a Bíblia, ou contra a palavra, contra o Evangelho, é porque não querem se submeter a ele. Não querem aceitar e não querem se submeter. Só aceito se mudar essa parte. E isso é totalmente dentro do texto que a gente leu agora de 1 Coríntios 2. É espiritual, você discerne espiritualmente, você aceita, o Espírito vai te convencer. Agora, as pessoas naturais, o homem carnal, ele vai achar loucura e nunca vai aceitar aquilo. Então, o que a gente vê aí são igrejas, líderes, pastores, né, infelizmente, mas pessoas que são totalmente carnais, não são espirituais, não têm um discernimento espiritual. Vão ser eternos Nicodemos, eternos mulheres samaritanas, sem se converter. Porque eu acredito que eles tenham se convertido, né? Nicodemos e a mulher samaritana. Eles vão continuar nesse entendimento Aquele que é palavra? Não, de entender. Deus está falando, a palavra está falando, Jesus está falando, e a palavra, através da palavra, está falando espiritualmente, eles estão entendendo carnalmente, coisas materiais. Então não fecha, não encaixa. Nunca vai. Então, é isso que, para mim, é isso que está acontecendo. É para conexão, é para conectar. Sim. Mas não para permanecer naquele patamar. Exato. Aquilo é para te convidar a você passar para a próxima fase, né? Sim. Isso. Subir o nível. Deixar Jesus e a própria palavra que ela tem o poder de transformar, ela te transformar. Submeta-se. Ela te... Humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Sim. E ela vos exaltará. A gente peraí, eu só aceito se for assim. Uma vez eu vi um pastor repreendendo um grupo de jovens que ele encontrou às 4 horas da manhã numa lanchonete na praia. E o pastor disse: o que é que vocês estão fazendo aqui, minhas ovelhas? Isso é hora de jovem, ainda 4 horas da manhã, está tudo lanchando na beira da praia, vamos para casa.
vocês são menores, adolescentes, o pastor fez isso e chegou, aí falou, chegou na igreja, falou. E disse, vi um grupo de jovens aqui, eles estão inclusive aqui, alguns pais também aqui, mandei tudo ir para casa, 4 horas da manhã, que aquilo não era hora, ele estava vindo uma vigília, alguma coisa, que ele foi fazer uma visita no hospital, alguém estava, e ele, quando viu, estava lá, e ele encontrou esse grupo e mandou tudo para casa. Aí uma pessoa disse, o que é que esse pastor está se metendo na vida dos jovens? Né? Então o ponto era esse, o que é que está se metendo na vida dos jovens? Como assim? Então o pastor não se mete na vida de ninguém e ele serve para quê? Né? Ele serve para quê? Porque essa também tem tudo a ver com o status de um líder, status de um pastor. Que ele sirva somente para falar umas coisinhas ali domingo. Tá bom demais. É para isso que a gente paga ele. É para isso que a gente paga ele. Então, tem que falar o que a gente quer ouvir. Se não falar, exato. Vai rodar. Dá coceira nos ouvidos. Vai rodar. Vai rodar. Né? Vai rodar. Quer dizer, vai ser despedido. Isso. Isso. E por aí vai. Muito bem. Nosso podcast, muito bom. Na Leila, irmão Robson, não tem fim, vocês sabem. A gente vai só dar uma pausa aqui e a gente volta no nosso próximo podcast aqui falando de cultura, de mensagem, de linguagem, de questões relevantes e pertinentes à vida da igreja no 2023, no ano que vem, no próximo século, posicionamento e relevância do posicionamento profético. A igreja tem que ser igreja, sal da terra e luz do mundo. E quero as considerações finais aí de irmã Leila Lott e irmão Robson Costa. Vamos falar aí. Antes disso, quero que você fique até o final, escute as considerações finais, compartilhe esse vídeo, curta, mande aí para o grupo que você tem no WhatsApp e vamos ajudar e vamos comentar e compartilhar. Então, eu quero voltar lá para o nosso primeiro texto, lá de Atos, né? Quando Paulo, nessa inspiração, totalmente ali, guiado totalmente pelo Espírito de Deus, tem essa pegada de olhar e chamar a atenção dos atenienses, né? Ali tinham filósofos, né? Que se reuniam regularmente ali naquela praça, e Paulo chama a atenção de todos. Vejo que vocês são religiosos, mas aqui está o Deus desconhecido. Eu quero pegar justamente isso, eu pontuei isso algumas vezes durante o podcast, mas eu quero colocar exatamente isso, né? Que a gente vê hoje uma adoração a um Deus desconhecido, que não se conhece, que não se tem um relacionamento íntimo, verdadeiro com ele. E por isso que a gente escuta tanta coisa que é fora da palavra, queridos, fora da palavra. E aí, para a gente ter essa intimidade com um Deus desconhecido, a gente precisa estudar a palavra dele, para conhecê-lo. A gente precisa se aprofundar na palavra dele. E aí, não como homem natural, como nós colocamos aqui, mas como homem espiritual, ou seja, você precisa estar com o coração aberto para receber de Deus o que Deus tem para você, o que Deus está querendo dizer para você. Muito bom, sim. Eu quero só reforçar a questão do exercício da fé, que a gente falou aqui. Tem que ser pela fé. E também a questão pontual aqui do Espírito Santo, né? Preciso ser submisso ao Espírito Santo, preciso aceitá-lo, preciso me submeter a ele, para que eu possa entender e também, e pela fé, ter essa convicção. Ele vai me convencer de que o que está escrito na palavra, ou o verdadeiro evangelho, vou ser convencido de que ele é real e de que eu estou vivendo e até pregando também, né? Então eu preciso desses fatores aí, da fé e do Espírito, porque senão eu vou ser apenas um crente carnal, né? Uma pessoa que não vai entender de forma sempre natural. Com intelecto, com razão. Só querendo explicar cientificamente. Não, isso aqui tem que ser desse jeito, não tem lógica e tal. Então, essa questão da fé e a razão é interessante. Né? Pode ser um próximo tema, hein? Pode ser o próximo tema. Vou nem entrar aqui. Então, o próximo tema a gente fala fé e razão, até onde vai cada um e o que a gente pode falar. Muito bem. Obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado, irmã Leila. Obrigado, irmão Robson. Mais um podcast. Aguarde o nosso próximo programa CNX Podcast.